Amém, irmãos? Números capítulo 13, então, versículo 17 a 33, diz assim: Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Abate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talbai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo, no qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos de lá. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosas, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que lá vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Amém? Os irmãos entenderam a leitura? Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus desta palavra, é o Senhor que vai falar conosco nesta noite. Ó Deus, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração durante esta semana, que nós possamos ser impactados pelo teu Espírito Santo, que seja, Pai, a tua voz falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Assim nós cremos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto em qual nós lemos está dentro daquele contexto que os irmãos já conhecem. Se caso alguns não sabem, vou contar aqui um breve relato. Amém? A história diz que o povo saiu do Egito, amém? Ficou ali 400 anos aproximadamente, e eles saíram então do Egito, conduzido por Moisés, para entrar na terra prometida. Amém? Quando nós vamos ver a história, nós vamos ver que do local onde eles estavam para a terra prometida, era muito perto. Mas devido à rebelião do povo, à murmuração do povo, esse povo ficou rodeando aquele lugar por 40 anos. Deus não permitiu que eles entrassem diretamente naquela terra. Outros historiadores vão dizer que Deus escolheu o caminho mais longo, porque o caminho mais perto havia os filisteus que poderiam atacar de imediato. E aqueles homens, eles não estavam preparados para a guerra.
Então Deus levou aquele povo para o deserto para prepará-los para a guerra e para provar para eles que eles dependeriam de Deus em todas as formas, porque no deserto não há água, no deserto não há comida, então logicamente que ali iria faltar o sustento em algum momento, e quando faltou o sustento, Deus proveu no deserto. Então Deus levou o povo do deserto para ensinar eles a habilidade de guerra, para ensinar eles a como depender de Deus. E nós vamos ver que quando o povo chegou à beira da terra prometida, aproximadamente 2 anos depois que eles saíram do Egito, agora eles estão à beira da terra prometida, e aí os homens de Israel, os líderes de Israel, pediram para que Moisés mandasse alguém espiar a terra. Quando eu fui estudar esse texto, eu descobri que esses homens, melhor, essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles entrassem, porque Deus já tinha prometido. Deus já tinha falado que a terra era deles. Mas eles, duvidando daquilo que Deus tinha falado, eles preferiram consultar a terra primeiro. E quando eles consultaram, vieram então aqueles relatórios negativos dos 10 espias. E quando chegou então o relatório dos 10 espias, o qual nós lemos aqui, eles confirmaram que a terra era boa. Eles trouxeram um cacho de uva grande, 2 para carregar um cacho de uva. Eles chegaram e relataram, está aqui o relatório da terra que emana leite e mel. Aqui estão alguns produtos de lá. Provaram. A terra era boa. Mas, porém, entrou no coração daqueles incrédulos, de que eles não seriam capazes de vencer os inimigos que estavam naquela terra. Eles não seriam capazes. Obrigado, filho. E aí o inimigo colocou essa discussão, ou melhor, esse mal entendimento nos ouvidos do povo de Israel. E aqui nesse texto nós vemos exatamente o momento em que os 10 espias trouxeram um relatório negativo e os 2 espias trouxeram um relatório positivo. Josué e Calebe, os 2 únicos que conseguiram ver que realmente Deus iria dar aquela terra nas mãos deles. Mas infelizmente, no meio dessa confusão, a maioria deles, a maioria dos israelitas, deram atenção aos 10 espias, ao qual nós lemos nos últimos versículos aqui, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que lá vivem. Observa que eles comprovaram que a terra era boa, mas devido à sua incredulidade de não crer que Deus poderia dar aquela terra para eles, eles trouxeram esse relatório negativo. Interessante que quando nós vamos ver a história, esse povo, esse mesmo povo, que deu um relatório negativo, eles viram o milagre de Deus, eles viram o mar vermelho sendo aberto, eles viram grandes prodígios e maravilhas, mas mesmo assim, eles duvidaram daquilo que Deus tinha falado. Meus irmãos, esse povo tinha um alvo. Qual que era o alvo? A terra prometida. Qual que era o alvo? A terra do descanso. Eles já estavam há 2 anos caminhando por aquele deserto. E devido a esse pecado, a Bíblia vai dizer que depois eles ficaram rodeando por mais 38 anos, completando então 40 anos no deserto, para depois eles tomaram posse. Mas aqui é o início, 2 anos, já era para eles entrar, se não fosse o relatório negativo dos 10 espias, já era para eles entrar dentro da terra, entrar no descanso de Deus. E quando nós olhamos essa palavra descanso de Deus, todos nós almejamos entrar no descanso de Deus. Todos nós recebemos uma promessa de um lugar de descanso. Aquele povo tinha uma promessa, um lugar de descanso. Eles eram escravos, eles faziam tijolos para os egípcios, eles trabalhavam muito, exageradamente. E agora Deus, vendo que aquele povo estava sofrendo muito, Deus então resolve tirar aquele povo do Egito para dar um descanso para ele. Isso tudo mostra também que nós estamos caminhando para um descanso, amém? Um dia Deus vai nos dar esse descanso, lugar esse onde habita a justiça de Deus. Mas para nós entrarmos nesse lugar, nós temos que primeiro confiar na direção de Deus, confiar na proteção dEle.
Enquanto esse descanso não chega, viveremos vários momentos de provação da nossa fé em Deus aqui na terra. Esse lugar de descanso existe, esse lugar de descanso é prometido por Deus, mas enquanto nós não chegamos nesse lugar de descanso, nós haveremos de passar por vários momentos de provação da nossa fé aqui na terra. Provação essa que os 10 espias não conseguiram ser aprovados. Não só os 10 espias, mas muito daquele povo não foram aprovados por Deus, eles foram reprovados, e a Bíblia vai dizer que todos eles, acima de 20 anos, que saiu do Egito, morreu no deserto. Não entraram na terra prometida, porque murmuraram, porque não acreditaram em Deus, amém? Enquanto, querido, esse descanso não chega, viveremos vários momentos de provação aqui nessa terra. O Senhor disse ao povo que eles tomariam a posse da terra, mas não disse que a terra já estaria pronta. Deus disse, sai dessa terra, né? Começou com Abraão, vai para uma terra que mana leite e mel. Agora Deus está tirando aquela geração de Abraão, de Isaac e Jacó, que viveu ali no Egito por um período de 400 anos. Agora uma nova geração, comandada por Moisés, eles vão então tomar posse daquela terra. Deus disse que daria uma terra que manava leite e mel, mas Deus não disse que a terra já estaria pronta. A terra precisaria ser adubada, cuidada, invadida, né? Precisava vencer os inimigos, tinha os obstáculos ali, tinha as dificuldades ali. Então aquele povo esqueceu que Deus não tinha falado para eles, a terra já está pronta, é só chegar e entrar, não tem ninguém lá. Não, a terra mana leite e mel, mas vocês têm que tomar posse dela, vocês têm que guerrear contra os inimigos, vocês têm que plantar, vocês têm que colher, vocês têm que dar o seu melhor, amém? A terra não estaria pronta, mas que eles enfrentariam inimigos, mas o Senhor daria vitória para eles. Essa foi a promessa de Deus. Olha, a terra mana leite e mel, só que vocês não pensam que a terra já está pronta. A terra precisa ser cuidada. Vocês vão ter que enfrentar os inimigos. Só que Deus já tinha falado, olha, os inimigos eu vou guerrear por vocês, eu vou vencer por vocês. Meus irmãos, mas esse povo, mesmo diante de muitos sinais e maravilhas, ele desviou do cuidado e do poder de Deus. Ele duvidou do cuidado de Deus, duvidou do poder de Deus, quando eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. Já imaginou? 2 anos já caminhando mais ou menos, já estava para entrar na terra, e aí de repente, por falta de fé, eles ficaram ali naquele deserto, por 38 anos a mais, até completar 40 anos. Você sabe por quê? Até que todos aqueles que murmuraram morressem pelo deserto. Porque Deus perdoou o povo, sim, mas Deus disse, eles não vão entrar. Eles não vão entrar. E não entrou. Só entrou daqueles Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra prometida. Tudo isso porque, por falta de confiar em Deus plenamente, de acreditar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, amém, queridos? De confiar naquilo que Deus tem nos dado como palavra. Poderia deixar um tema para essa mensagem: caminhar pela fé, não pela visão humana. Diga comigo, caminhar pela fé e não pela visão humana. Este é o segredo. Se nós queremos tomar posse do nosso descanso, se nós queremos ter vitória, se nós queremos realmente abraçar aquilo que Deus prometeu, tomar posse das bênçãos de Deus, nós temos que caminhar pela fé e não pela visão humana. Porque se nós formos olharmos só com nossos olhos humanos, nós vamos fazer como esses 10 espias. Esses 10 espias não conseguiam mais ver o que Deus já tinha feito no passado. Eles agora só viam os gigantes, só viu os problemas, só viu as dificuldades. Eles esqueceram que aquele que estava com ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus que já tinha feito eles passar pelo Mar Vermelho. O que custaria Deus agora fazer com que eles entrassem naquela terra? Mas eles não olharam com os olhos da fé, eles olharam com os olhos humanos. E quem olha com os olhos humanos não vence muitas coisas nessa terra.
Tem muitas coisas que nós enfrentamos, meus irmãos, e principalmente a nossa caminhada com Cristo, a nossa carreira cristã é por fé, irmãos. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque se nós estivermos apegados somente naquilo que nós podemos pegar, ou ver com nossos olhos carnais, nós vamos ficar para trás. Mas nós temos que crer perfeitamente ou profundamente. Veremos nesse texto, meus irmãos, que a descrença nos tira da bênção. A descrença nos tira da bênção. Somente Josué e Calebe, daqueles que saíram com mais de 20 anos do Egito, entraram na terra prometida. Que eu e você não sejamos como esses 10 espias e como esses povos que não acreditaram. Que nós possamos ter fé. Que nós possamos acreditar, como a irmã Raquel já disse, no mundo nós teremos aflições sim, mas tede bom ânimo, aleluia. Nós temos que nos animar todos os dias, nós temos que mostrar para esta sociedade que nós servimos um Deus de promessa, um Deus que prometeu e vai cumprir, mas esse mesmo Deus que prometeu, Ele não prometeu uma terra já pronta, Ele prometeu uma terra, mas essa terra tem que ser cuidada, tem que ser trabalhada, amém? Tem que ser tomado posse, essa terra precisa ser tomado posse. Deus não vai entregar assim de mão beijada, como diz o ditado. Nós temos que fazer a nossa parte, aleluia. Assim, querido, que nós tomamos posse das bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, quando cremos, nossos olhos espirituais são abertos. Escuta aqui, quando nós cremos na palavra de Deus que está sendo falado conosco, quando nós cremos que é Deus que está falando, os nossos olhos espirituais são abertos. Por que só Josué e Calebe tiveram seus olhos espirituais abertos? Por que os outros 10 espias não conseguiram ver como Calebe e Josué? Porque eles não estavam com seus olhos espirituais abertos. A ideia, meus irmãos, de mandar os espias foi do povo e não de Deus. A ideia de mandar os espias espiar a terra não foi de Deus, foi o próprio povo que requeriu isso. Nós vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 22. Vocês todos vieram dizer-me, olha só o que diz o texto. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e as quais cidades iremos. O texto aqui está dizendo que eles falaram com Moisés. Vocês todos vieram dizer a mim. Moisés está dizendo aqui, vocês que vieram a mim. Manda alguém lá. Então não foi ideia de Deus. A ideia foi dos incrédulos. A ideia foi daqueles que não estavam acreditando em Deus. Deus já havia falado por várias vezes para aquele povo que iria derrotar os inimigos. Deus já tinha falado que a terra manava leite e mel. Deus já tinha falado que a terra era boa. Para que observar a terra? Eles não tinham que ir observar a terra. Eles tinham que acreditar e tomar posse da terra. Eles tinham que entrar com toda a fé, com toda a coragem, porque Deus falou. E quando Deus fala, nós temos que crer e avançar. Amém? Quando Deus fala, não tem nada que nos impede de avançarmos. O porquê que às vezes nós ficamos para trás? É porque nós queremos prova. Nós queremos saber se realmente é Deus que está falando. Às vezes, queremos ser mais inteligentes do que o próprio Deus. Abrimos os nossos olhos espirituais. Deus está falando conosco. Deus está falando com você por vários dias. E aí você quer prova. Assim como os espias querem prova. Mas Deus, querido, Ele usa os meios mais excelentes para nos capacitar, aleluia, pensando no nosso futuro. Por que Deus fez aquele povo passar pelo deserto por vários anos? Porque Deus queria prepará-los primeiro. Por que às vezes Deus não entrega a sua bênção imediato, o como você tem pedido? Porque Deus está te preparando para receber algo melhor, para tomar posse de algo melhor. Para que quando você tomar posse das bênçãos, você esteja preparado. Se Deus enviasse aquele povo de imediato para aquela terra, eles seriam derrotados pelos inimigos, porque ali havia muitos inimigos.
já preparado em guerras com armas daquela época. E o povo de Israel saiu do Egito escravo. Escravo não sabe fazer nada, a não ser trabalhar forçadamente. Eles não tinham nem arma na mão. E por que Deus então não fez com que eles entrassem na terra prometida de imediato? É porque Deus queria preparar aquele povo primeiro, para depois eles tomar posse da terra. Observe que isso é uma didática de Deus. E às vezes você está passando pelo mesmo processo. Deus está usando essa forma excelente para te capacitar, para te planejar, para deixar você pronto para tomar posse da terra, para entrar no descanso de Deus. Amém, irmãos? Você, para entrar no descanso de Deus, você precisa ser preparado, assim como esse povo foi preparado. Esse povo foi preparado no deserto. De uma certa forma, aqueles que mais novos, de 20 anos assim, morreram tudo, porque eles não acreditaram em Deus. Mas Josué e Caleb foram preparados no deserto. Eles foram preparados para tomar posse da terra prometida. Nós temos que olhar com os olhos espirituais. E por que Josué e Caleb tomou posse? Porque eles estavam olhando com os olhos espirituais. Enquanto os 10 estavam dando um relatório negativo, Josué e Caleb estavam dizendo: vamos tomar posse da terra, porque Deus prometeu e Deus nos dará essa terra. Aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11, assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Já viu esse texto? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, plano de dar esperança e um futuro. Aleluia. Qual é o plano de Deus então para nós, querido? É de nos trazer esperança, de nos dar um futuro. Mas para isso, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Deus às vezes está jogando você no deserto. Deus está permitindo que você passe por um deserto. Não é porque Ele não te ama, é porque Ele está te preparando para você tomar posse. É porque Ele está aumentando a sua habilidade para enfrentar os inimigos. Ele está preparando você para quando você entrar na terra, você saiba o que fazer. É assim que Deus trabalha, mas para isso nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais, acreditar na promessa de Deus, acreditar nos planos de Deus. Por muitas vezes, Deus já tem falado, mas simplesmente queremos provas do seu amor, nós queremos prova do seu cuidado, sendo que só pelo fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, você já teria que cair com o rosto no pó e dizer: obrigado, Senhor. Você sabe por quê? Porque a direção de Deus é perfeita. Amém. Às vezes você questiona: Senhor, prova que o Senhor me ama, prova que o Senhor está cuidando de mim. Meu irmão, só pelo fato de você estar aqui ouvindo essa palavra é porque Deus tem uma direção certa para a sua vida. Deus tem uma direção certa para nós, aleluia. Ele é perfeito no seu trabalhar, Ele é perfeito no seu agir, como diz lá em 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todo aquele que nele se refugia, aleluia. Deus é o Deus poderoso, o caminho dele é perfeito. Nós não podemos fazer como esses homens, querer prova se Deus nos ama. Deus te ama sim. A maior prova, como diz a palavra, é que Deus Pai enviou o seu Filho para que morresse numa cruz, para que derramasse o seu sangue, para que o seu pecado e o meu pecado fosse perdoado. Ele te ama, e a prova, querido, que você está ouvindo mais uma vez, Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida. Você tem que crer, você tem que olhar com seus olhos espirituais, porque se nós olharmos com os nossos olhos carnais, nós só vamos enxergar gigantes, nós só vamos enxergar dificuldades, nós só vamos enxergar as pessoas falando mal de nós. Nós não conseguimos enxergar Deus agindo na circunstância, nós não conseguimos ver o quanto Deus nos ama, aleluia. Deus já tem dado provas do seu cuidado, mas muitos preferem uma prova material. Muitos já têm provas suficientes. Deus já tem dado várias provas para você, irmão. Várias provas físicas e espirituais.
Todos nós que estamos aqui, todos nós não podemos dizer que Deus nunca nos provou de alguma forma. Deus sempre está provando o seu cuidado por você. Deus sempre está cuidando do seu amor, sempre está mostrando para você, filho, eu te amo, eu tenho um plano, eu tenho um lugar para você. Deus está sempre provando. Por que muitos não enxergam? É porque estão olhando com seus olhos naturais. Temos que olhar com os nossos olhos espirituais, enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Isso, querido, só é possível quando você está em oração, quando você está em comunhão com Deus. Você não vai conseguir enxergar de uma forma espiritual, vivendo a vida de qualquer maneira, vivendo a vida como se Deus não existisse, vivendo a vida sem ler a Bíblia, sem orar, sem meditar. Você não vai conseguir olhar com seus olhos espirituais, só vai ver dificuldades, como Caleb, ou melhor, como os 10 espias, só vai ver dificuldades. Mas quando você está ligado em Deus, quando você ora, medita, todos os dias tem aquela sede, eu quero orar, eu quero ter um momento com Deus, querido, o seu dia é diferente. Você não consegue ver gigante na sua frente, você vê todos eles como coisas insignificantes. Você passa por cima de todas as dificuldades, porque o nosso Deus é um Deus que capacita, é um Deus que tem um caminho perfeito, como diz a palavra, e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína em seu coração, sempre foi e sempre será. Amém? Deus é fiel para com você, meu irmão. Enquanto estivermos olhando só para os problemas, enquanto estivermos olhando só para o muro, só para o gigante, só para o vento, nós não vamos avançar. Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais, e aí sim nós vamos vencer. Nós não podemos olhar o vento, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. O que é isso? Quem olha para o vento não plantará. É quem olha as dificuldades. Quem só olha para os problemas não sai da frente, não consegue fazer nada. Por quê? Porque não consegue ver que o Deus do impossível está com você. Não consegue entender que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é Ele que vai derrotar todos os inimigos que tiveram nessa terra. A terra prometida é sua, a terra prometida é nossa. A terra prometida significa um descanso de Deus. E nós todos vamos entrar nesse descanso, aleluia. Nós todos estamos caminhando para a terra de descanso. Mas muitos estão ficando pelo deserto, muitos estão murmurando e ficando pelo deserto. Esse texto mostra claramente, meus irmãos, que nós precisamos ser como Caleb e Josué, aleluia, dizendo assim, vamos em frente, porque Deus prometeu, a terra é nossa, Deus vai vencer por nós, aleluia. Você tem que crer dessa forma. É impossível, a Bíblia diz, é impossível adorar a Deus sem fé. Em outras palavras, sem fé é impossível adorar a Deus. O servo do profeta Eliseu teve também uma experiência dessa. Quando o exército da Síria cercou a cidade de Dan. A Bíblia diz que o rei da Síria estava procurando Eliseu, porque Eliseu estava contando tudo para o rei de Israel, o que o rei da Síria estava planejando. E todas as vezes que o rei da Síria ia atacar Israel, eles já estavam preparados, porque Eliseu, o homem de Deus, sabia de tudo. Então o rei da Síria convocou seus sábios e perguntou, quem de vocês está a favor do rei de Israel? Aí alguém falou, não tem, nenhum de nós, é o profeta Eliseu, que ele sabe tudo, até quando o senhor está lá no quarto deitado, falando sozinho, ele sabe o que o senhor está falando, ele é o profeta de Deus. E o rei da Síria então ficou furioso e arrumou ali uma cavalaria, um exército, e foi atrás do Eliseu. E a Bíblia diz que ao amanhecer, o servo de Eliseu abriu a porta, talvez para pegar água, para fazer o seu café, e quando ele viu o exército, ele assustou e disse, Senhor, lá fora tem um grande exército. E Eliseu curvou a sua cabeça, segundo Reis capítulo 6, versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Olha a oração de Eliseu,
para o servo dele: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Enquanto o servo estava olhando com os teus olhos carnais, agora Eliseu pede: Senhor, abre os olhos espirituais dele. E quando o servo teve os olhos abertos, a Bíblia diz que ele viu uma legião de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu para guerrear contra os assírios, e a vitória foi poderosa. Aleluia! Sabe qual foi a vitória? A Bíblia diz que Eliseu orou: Senhor, traga uma cegueira para este povo. E todo o exército da Síria ficou cego. A Bíblia diz que ele conduziu o exército da Síria todinho, conduziu eles para dentro da terra de Israel, dentro dos inimigos, em outras palavras. Quando estava lá dentro da terra dos inimigos de Israel, a Bíblia diz que Eliseu orou novamente: Senhor, abre os olhos dele agora. E quando eles abriram, eles viram que estava dentro do arraial inimigo. E agora? E aí, o rei de Israel falou: meu senhor, que é o profeta, podemos matar eles? Não, vocês não vão matar. Que era costume da guerra não matar ninguém que fosse pego, né? como escravo ou como despojos. A Bíblia diz que então Eliseu falou: não, vocês não vão matar nenhum deles. Vamos preparar um banquete para eles. Prepara um banquete para eles, dê bastante comida e manda eles embora. A Bíblia diz que eles foram embora, chegando na Síria. Aí ficou por vários anos sem o povo assírio intrometer, né, com o povo de Israel. Porque grande foi o milagre de Deus naquele momento. Porque Deus abriu os olhos daquele servo e viu um grande exército de Deus. O que eu quero dizer com isso? Enquanto nós estivermos olhando com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos ver o exército de Deus trabalhando por nós. Existe um exército de Deus trabalhando por você, e você tem que orar para crer nisso. Você tem que ler a Bíblia, ler essas passagens e guardar no seu coração: pastor, mas eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho na sua vida. Deus sempre enviou anjos para te ajudar naqueles momentos que você acha que você fez algo espantoso. Como que eu consegui fazer isso? Não foi você, foi Deus te ajudando, foi o Espírito Santo te ajudando. Porque aqueles que caminham com o Senhor, aquele que tem os olhos espirituais abertos, querido, pode ver os milagres de Deus. Aleluia! Pode ver os milagres de Deus. É essa atenção que eu quero chamar para você nessa noite. Abra os teus olhos espirituais, amém? Abra os teus olhos espirituais, veja o que Deus está fazendo ao seu redor. Para de ficar olhando só a dificuldade, para de ficar olhando só os problemas sempre vão existir. Como eu disse no início, Deus prometeu a terra, mas Ele não falou que a terra já estava pronta, a terra precisava ser cuidada. Deus prometeu a bênção, mas não é assim da noite para o dia. Tem que trabalhar, tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Você tem que dar o seu melhor, aleluia. É assim que Deus age, amém? É assim que Deus faz para você. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto o contraste do crente para o incrédulo. O contraste do crente para o incrédulo. Quem crê nas promessas recebe um dom de coragem e confiança extraordinário. Só quem crê em Deus, quem crê na promessa de Deus, recebe de Deus, escuta aqui isso, recebe de Deus uma coragem extraordinária. Imagina só o que diz aqui o Caleb, no versículo 30. Olha o que Caleb disse. No meio de uma multidão, praticamente todo mundo contra ele. Mas ele disse: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Coragem. Ele não viu dificuldade. Quem que deu essa coragem? Foi Deus. Foi Deus que colocou no seu coração essa coragem extraordinária de não conseguir ver gigante. Porque quando eu falo gigante aqui é literal. Existiam homens muito grandes naquela terra. Eram gigantes mesmo. Mas Caleb, cheio de coragem, cheio de entusiasmo, ele disse: vamos tomar posse da terra, é certo que nós venceremos. Meu irmão, quem crê renova a sua mente. Quem crê em Deus renova a sua mente. Sai da escravidão para nunca mais voltar.
Aquele povo ali, aqueles 10 espias, mais alguns deles, estavam indo com as suas mentes escravizadas. Estava ainda pensando que era escravo do Egito. Esqueceu que Deus já tinha libertado eles da escravidão. E tem muita gente desta forma. Tem muita gente que já recebeu a liberdade em Cristo, mas ainda vive como se fosse escravo do mundo. Ainda vive como se fosse escravo das drogas, da bebida, daquilo que constrange o Espírito Santo, ou melhor, que entristece o Espírito Santo. Nós precisamos entender que a nossa mente foi renovada. Nós não podemos andar mais numa mente de escravidão. Isso só acontece com quem crê nas promessas de Deus. E quem crê não pede prova. Quem crê não pede prova do seu amor. Quem crê vai avante, vai avante, vai avante. Você entendeu? Quem crê sabe que Deus vai lutar por você. Quem crê se sente livre em todo o tempo. Quem crê nas promessas se sente livre em todo tempo, porque Cristo te libertou, aleluia. Quem crê não vê o tamanho do gigante, mas fica só imaginando como vai ser o tombo dele, porque o gigante que está na sua frente não é maior do que o seu Deus. Quem crê, querido, não vê a circunstância, aleluia, é certo que venceremos. Foi esta palavra de Caleb, e é isso que você tem que dizer para você, para a sua família, para a circunstância que está do seu lado. É certo que eu vou vencer. Esse gigante já foi derrotado no nome de Jesus. Tem que crer poderosamente, querido. Abre os teus olhos espirituais. Não fica olhando para a escravidão. Não fica olhando como fosse ainda uma mente escrava. Você não é mais escravo, você é livre, aleluia, é livre pelo sangue de Cristo, é livre por Cristo, oh, aleluia, Ele te deu a liberdade, você tem que crer nisso no nome de Jesus. O incrédulo, pelo contrário, o contraste, o incrédulo, caminha pela visão humana, é medroso, e além disso, consegue levar muitos consigo, o incrédulo. Os 10 chegaram, passaram um relatório negativo. Muitos deles acreditaram nos 10. Muitos morreram ali mesmo. A Bíblia diz que eles morreram pelo deserto. E teve alguns que, sem a ordem de Deus, foram avante e morreram pelos inimigos. Morreram porque desobedeceram à voz de Deus. Não confiaram no Moisés, não confiaram na liderança de Moisés. O incrédulo, além de ser medroso, às vezes, ele ainda coloca outras pessoas em risco. Observa bem. Números capítulo 13, versículo 32 e 33. Diz assim: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: olha o medroso, olha o incrédulo. Enquanto Caleb está dizendo assim, é certo que venceremos, os outros 10 estavam dizendo assim: olha, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha que relatório. Quem quer entrar numa terra dessa? Quem já tem um pouquinho de medo, aí acaba, né? Para ali, não vai mais. Como é que é? As pessoas lá matam, as pessoas devoram os que lá vivem, então não vou entrar lá, vou ficar por aqui mesmo, vou voltar para o Egito, né? Eles passaram um relatório negativo. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha o relatório negativo dos incrédulos. Quem não crê em Deus só tem relatório negativo. Quem não crê em Deus só vê as coisas para o lado errado. É isso? Vimos também os gigantes, o descendente de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha que relatório negativo. Ele está falando assim: olha, nós para eles é como gafanhoto. Assim como eles pensam de nós também que nós somos gafanhoto. E vice-versa. Resumindo, nós não somos nada perto deles. Esse é o relatório do incrédulo. O relatório daquele que não confia em Deus. O relatório daquele que só confia nas coisas que ele está vendo. Querido, o sobrenatural você não pode ver com seus olhos naturais. O sobrenatural você só vê quando você confia e crê pela fé e vai avante, crendo que Ele já te deu a vitória. Deus já abriu a porta, Deus já fez a promessa, e Deus só vai concluir na vida dos corajosos. Por isso que o texto diz: tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Nós temos que ter coragem mesmo para enfrentar gigantes.
olhando para a nossa estatura, nós temos que ter coragem. Por quê, querido? Porque é Deus que vai guerrear por você, é Deus que vai lutar por nós, é Deus que vai abrir a porta para você. Creia nisso no nome de Jesus. Não é assim de qualquer maneira, mas se você se tornar um incrédulo como esses 10 espias, além de você morrer no deserto, como diz a palavra, você ainda leva muitos. Pense nisso. Vamos pensar por um lado, o lado bom da coisa. Vamos crer que esse Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Vamos acreditar que a terra prometida, ela é uma terra de descanso, mas não é assim de qualquer maneira, não é assim tão fácil. Existem os problemas a serem enfrentados, existem os gigantes a serem derrotados, existem as estradas para serem abertas, existem muitas coisas para ser feita. A terra é boa, a terra manda leite e mel. Mas será que eu sou digno de entrar nessa terra? Você só é digno através de Cristo. Cristo te torna digno. Mas enquanto nós vivermos murmurando, como nós podemos entrar nessa terra? De maneira nenhuma, porque nós somos incrédulos. O incrédulo continua com a sua mente escrava no passado. Aqueles 10 espias, eles ficavam pensando, é melhor nós voltar para o Egito. Olha bem, Deus já tinha libertado eles, 400 anos de escravidão no Egito, fazendo tijolo, ganhando nada, comendo aquilo, não era uma comida muito boa. Talvez eles comiam bem, mas trabalhavam muito, né? Porque eles lembravam das paneladas de carne. Mas quem adiantava comer muito, mas trabalhava muito, não tinha descanso. Era um povo escravo. E agora, quando eles se vê na porta da terra, como eu disse, a um passo de entrar na terra prometida, por causa de uma dificuldade, a mente escrava deles entrou. Falou, é melhor nós voltar para o Egito, é melhor nós retroceder. Deixa eu te falar, quem retrocede é incrédulo, quem retrocede é aquele que não confia em Deus. Mente escrava não consegue ser independente. Eles estavam a um passo de ser independente, trabalhar na sua própria terra, plantar e colher, viver e enriquecer. Mas eles tinham uma mente escrava, não consegue ser independente, não consegue acreditar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus prometeu. Lembre disso, isso é o papel do incrédulo. O incrédulo, querido, com sua mente escrava, não consegue assumir responsabilidades, pois acostumou a viver escravo de circunstâncias que limitam a sua visão. As pessoas incrédulas, elas não conseguem assumir responsabilidade. Aquele povo chegou perto da terra prometida, mas como tinha sua mente escrava, não conseguia assumir a responsabilidade de ir avante, conquistar a terra, de batalhar por ela. Porque achava melhor trabalhar sol a sol e ganhar somente o alimento. Era escravo. Não tinha um pensamento de expansão, de tomar posse da terra. Pense, escravo, agora é dono de terra, terra que emana leite e mel. Para pensar, se fosse com você, se fosse conosco aqui, alguém falasse, ó, tem aqui 2.000 hectares, eu quero doar para essa igreja, mas só que vocês têm que entrar lá e desbravar essa terra. Quem que ia? Eu ia. Não vou não, tem que derrubar o mato. Não vou não, dá muito trabalho. Vai ficar pobre toda a vida, vai ficar com a mente escrava toda a vida. É dessa forma. Se Deus promete, querido, mas Ele promete, mas Ele não inibe, ou melhor, Ele não deixa que eu e você trabalhe. Você tem que trabalhar, amém? Você tem que mostrar o seu empenho, a sua força. A mesma coisa estava acontecendo com o povo. Olha, eu tenho uma terra para vocês que manda leite e mel. E Deus ainda foi mais longe, né? Deus falou, eu vou à frente com vocês, eu vou vencer os inimigos. Mas eles ficaram com medo ainda, e não tomaram posse, e morreu no meio do deserto. Encerrando aqui, quem crê, caminha pela fé. Na hora que estão sendo afrontados, eles dobram os seus joelhos e oram. Quem anda pela fé, eles está caminhando, e quando chega diante daquela situação, o inimigo, o gigante, tá, as dificuldades, o que é que ele faz? Ele dobra o joelho e ora. Olha o que diz o texto, vamos lá? Essa foi a reação de Moisés e Arão. Números capítulo 14, versículo 3, 5. Porque o Senhor está nos trazendo
para esta terra, olha o que o povo está falando. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de terra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o que o povo está falando. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia israelita. Está vendo aí quem tem fé? Quem crê? Quando vê a dificuldade, o que ele faz? Dobra o joelho e ora, irmão. Vai orar. Vai buscar de Deus. Porque é somente em oração que nós vencemos essas coisas. É somente em oração que nós podemos ver a promessa sendo cumprida em nossas vidas. É impossível nós vencermos essa dificuldade se não for pela oração, pelo jejum, pela busca em Deus. Quando você está diante da dificuldade. Em terceiro lugar, para encerrar, o descrente se perde no deserto e sofre as consequências do pecado, mas o crente toma posse da bênção. Amém? O incrédulo ele morre pelo deserto. Ele fica esquecido porque ele é incrédulo, ele não acredita em Deus, ele recebe a consequência do seu pecado. Mas aqueles que creem tomam posse da bênção de Deus. A punição para os descrentes, olha o texto. A punição para os descrentes. Números 14, versículo 20 e 23. O Senhor respondeu, depois que Moisés acabou de orar, olha o que o Senhor respondeu para os descrentes. Eu os perdoei, conforme você pediu. Deus ainda perdoou o povo. No entanto, juro pela glória do Senhor que entre toda a terra, que nenhum dos que vivem a minha glória, ou melhor, nenhum dos que viram a minha glória, e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo verá. Deus é justo, amém? Observa o que Deus fez com os descrentes, não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Então você quer entrar na terra do descanso? Comece a crer, não duvide. Pastor, mas tem dificuldade? Tem mesmo, é normal, mas vai em frente, uma hora você vai ver a bênção, uma hora você vai tomar posse da bênção, amém? Nós temos que caminhar. Olha agora a bênção daqueles que creem. Números 14, versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-me para a sua habitação, exceto, olha quem foi abençoado, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, os dois que trouxeram relatórios positivos, os dois que creram, eles entraram, tomaram posse da terra prometida, aleluia. Números 14, 38, de todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Irmãos, era uma multidão de homens, era uma multidão de mulheres, que saiu do Egito acima de 20 anos, todos morreram no deserto, porque murmuraram. Os únicos acima de 20 anos que entraram na terra prometida foram Calebe e Josué, porque eles foram crentes, acreditaram que Deus tinha uma promessa, aleluia, e olha que eles aguentaram ainda mais, eles aguentaram mais 38 anos, era para eles entrar com 2 anos aproximadamente na terra prometida, mas devido à murmuração dos 10, agora eles ficaram mais 38 anos, mas mesmo assim, Josué e Calebe permaneceram crentes na promessa de Deus, aleluia. Isto é, querido, isto é a recompensa para aqueles que creem. Concluindo, caminhar pela fé é andar em uma direção orientada por Deus. Escute isso, caminhar pela fé é andar em uma direção orientada por Deus, cientes da sua forma de conduzir, ciente da forma que Deus conduz você, sem facilidades. Não existe facilidade, existe promessa, existe esforço. Ele vai usando, querido, as circunstâncias para nos capacitar, para tomar posse de algo que vai nos exigir muito mais força e coragem. Então, para concluir, é isso aí. Quer tomar posse do descanso? Continue perseverante, aleluia. Continue perseverante para a glória do Senhor. O segredo é olhar com os olhos da fé.
O segredo é acreditar nas promessas. O segredo é minimizar a circunstância e maximizar as bênçãos de Deus, o poder de Deus. O segredo, querido, é você colocar ainda maior o poder de Deus e deixar as circunstâncias pequenas. Que nada é impossível para Deus. Amém? Nada é impossível para Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 5 e 9, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Escute isso, para encerrarmos. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos um Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu tenho que terminar, senão os irmãos vão ficar bravos comigo. Está todo mundo com sono já. Amém, irmãos? Mas leva para a sua casa, para o seu coração. Não duvide da promessa, amém? Não duvide. Você viu como é que não é fácil? Porque às vezes nós achamos que Deus prometeu, está tudo resolvido. Não, a terra é boa, mas você tem que esforçar, meu irmão. Senão você não chega lá, não. E esforçar, ainda acreditando no impossível. Acreditando no impossível, porque a terra tinha gigantes. Amém? Mas nenhum gigante ficará na sua frente, se você crê como Caleb e Josué. Ficamos de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, encerrando. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração assim, vamos fazer uma oração. Se você veio aqui nessa noite pedindo, Senhor, fala comigo, eu tenho certeza que Ele falou, tenho certeza. Deus tem falado comigo através dessa palavra e Ele falou no seu coração também. Muitos de nós estamos rodeando o deserto. Muitos de nós estamos ficando pelo deserto. Muitos precisam crer fielmente que Deus prometeu. Deus tem um descanso para você. Deus tem uma terra prometida para você. Esse mundo teremos aflições, como diz a palavra, mas se você perseverar, você vai entrar no descanso de Deus. Mas para isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, acredita no que Deus está falando com você. Acredita que Ele vai lutar por você. Não fique pedindo prova. Ele te ama, Ele já provou para você nessa noite que Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida. Pare de pensar que Deus não está nessa causa. Deus está nessa causa. Deus está com você, amém? Deus vai abrir a porta que você espera. Deus vai derrubar as muralhas. Deus vai derrubar os gigantes, porque Ele prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, amém? Você que está aqui nessa noite, talvez pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesta cidade? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que você está fazendo? Eu sei. Você veio aqui porque Deus queria falar com você. E Deus está falando, não desanime diante do gigante. Não desanime diante da circunstância. Eu prometi, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou fazer o impossível. Mas não murmure. Não duvide, acredite, aleluia. Deus, no nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos, nós oramos por esta igreja, e nós declaramos no nome de Jesus, papai, que todo gigante caia por terra. Nós declaramos no nome de Jesus que toda incredulidade caia por terra. Nós declaramos no nome de Jesus, ó Pai, que o inimigo já foi derrotado, como diz na tua palavra, foi derrotado na cruz do Calvário, e ele não tem poder sobre a vida desta família. Ele não tem poder sobre esta igreja. Ele não tem poder sobre esta irmã, sobre este irmão. Em nome de Jesus, papai, assim como Eliseu orou, eu oro nesta noite. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais do teu filho, Pai.
Abre os olhos espirituais para que ele veja o exército do Senhor, o exército de fogo, de cavalo e carros de fogo, o exército de anjo guerreando, trabalhando, aleluia, por esta família. Ele é o teu servo, ele é a tua serva. Ele precisa entender que o Senhor o ama, o Senhor tem um propósito na sua vida, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos as portas abertas, nós declaramos, ó Pai, toda a maldade caída por terra no nome de Jesus, que os teus filhos possam ver, aleluia, a grandiosidade do seu poder, aleluia. Eles não venham duvidar que o Senhor o ama, eles não venham duvidar, Pai, que o Senhor tem um plano para eles. Ah, Deus, quantos já ficaram pelo deserto, quantos já morreram, quantos já desistiram, Pai, mas aqui está o teu filho, aqui está a tua igreja, aqui está o teu filho que está acompanhando pela internet, ó Deus, ele está também com esta mesma perspectiva de que o Senhor é o Deus que guarda, o Deus que protege, é o Deus que abre portas, é o Deus que enfrenta os gigantes, é o Deus que nos capacita para vencermos ainda mais. Em nome de Jesus, papai, nós oramos, nós abençoamos. Eu creio que a tua igreja recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio. Diga assim, eu tomo posse desta palavra. Diga assim, eu creio que eu vou entrar na terra prometida e eu vou entrar no descanso de Deus. Aleluia. No descanso você vai entrar, meu irmão. Você vai entrar no descanso de Deus. Fique em paz, não desanime não, não desanime não. Mostra para este mundo quem é o seu Deus, aleluia. É o Deus forte e poderoso de guerra, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor está presente neste lugar. A tua presença real, aleluia. A tua presença real, aleluia. Oh Deus, abre os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.